Na noite desse último sábado, tivemos o UFC 317. Na luta principal, o Ilia Topuria nocauteou o Charles Oliveira no primeiro round e conquistou o cinturão vago da categoria peso leve, que era do Makhachev, que subiu de categoria. Eu tô fazendo esse vídeo para falar do Topuria e para falar de algo que eu comentei no vídeo de resultado. Eu falei no vídeo de resultado que o Topuria ficou gigante, talvez o segundo maior nome, atrás apenas de Alex Pereira, atrás apenas de Alex Poatan. Eu dei a minha opinião de que o Poatan ainda provavelmente, mesmo com a derrota para o Ankalaev, venderia mais pay-per-views do que o Topuria. Só que essa é uma afirmação que é uma opinião, né? Eu acho isso. Teve gente que concordou e teve gente que discordou. E não tem como a gente ter uma resposta definitiva, não pelo menos no momento, porque os eventos recentes não estão sendo divulgados a quantidade ali de vendas do pay-per-view. Então, é opinião, tá? Eu quero saber a sua, inclusive. Comenta aqui embaixo. Você acha que o Poatan ainda vai vender mais ou o Topuria vai acabar vendendo mais? E eu tô fazendo esse vídeo por quê? Porque eu quero aqui trazer com vocês dois fatos que a ESPN postou no Instagram deles, que mostra o tamanho do Topuria e que faz, talvez, eu repensar a minha opinião. Tudo bem que ainda a gente não tem como saber, né, se a minha opinião faz sentido ou não, se tá certo ou não. Mas eu já comecei a ficar um pouco na dúvida. E qual é o primeiro fato? O primeiro fato é o seguinte: tivemos o UFC 300, certo? Max Holloway nocauteou o Justin Gaethje, aquele nocaute no final da luta, aquele nocaute espetacular que viralizou, todo mundo falava daquilo. Aquele vídeo, daquele nocaute, daquele momento, pegou 9 milhões de views em um ano postado. Né, o UFC 300, que foi um card, um dos maiores da história e tal, nocaute impressionante, e a gente teve agora, no UFC 317, o Topuria nocauteando o Charles. Em apenas um dia, o nocaute pegou 11 milhões de visualizações, ou seja, 2 milhões de visualizações a mais em um dia contra um ano do outro vídeo postado. Então, muita gente pode falar, ah, mas aí depende de várias circunstâncias e tal, pode ser porque é o Charles, pode ser porque foi no primeiro round não no final da luta, enfim, pode ter N justificativas, mas o fato é, em apenas um dia, pegou 2 milhões de visualizações a mais que o outro vídeo que ficou um ano postado, que era no UFC 300, que era o card mais falado, porque não dá nem pra falar isso, né? Ah, mas o card, não sei o que, não, o card do UFC 300 foi muito mais falado, então é assustador. E vale mais um pequeno lembrete que a ESPN postou, mais um fato impressionante. Quando começou a semana agora do UFC 317, o Topuria tinha 10,6 milhões de seguidores no Instagram. E há uma hora atrás, quando eles postaram, ele já estava com, ao invés de estar com 9 milhões, estava com 10,6 milhões, né? Eu não sei se eu falei errado primeiro, mas ele tinha 9 e foi para 10,6, tá? Que agora fiquei na dúvida em que número eu falei. Mas é isso. Antes da semana do UFC 317, ele tinha 9 milhões, ele chegou agora a 10,6. Para vocês terem ideia, porque 1,6 milhões de seguidores é muita coisa, isso vai continuar crescendo, né, porque tá recente ainda e tal, então vai subir muito. Pra vocês terem ideia, o Poatan tem 6,9 milhões. Cara, o Topuria já tinha mais antes e ele ganhou 1,6 só nesse evento. Então, não quer dizer, lógico, que fazer mais views no vídeo dele de nocaute ou ter mais seguidores no Instagram quer dizer necessariamente que vai vender mais pay-per-view. Não quer dizer necessariamente, né? E a gente não tem nem como saber, inclusive, porque, como eu falei, os números não estão sendo divulgados. Porém, querendo ou não, é público, é fã. Né? Ninguém vai ali assistir um vídeo ou mesmo chegar e seguir, clicar para seguir o cara, se não vai acompanhar o cara. Então podemos dizer sim que pode ter uma relação ali com a quantidade de vendas, né? E não só isso também. Isso envolve a quantidade de seguidores que ele ganhou de forma absurda, mais olhares, né? Empresas, patrocínios, parcerias, né? Então é isso que o UFC, o Dana White, muitas vezes falava quando reclamava muito do salário, né? Quando a Paige VanZant mais especificamente falava muito isso, né? Ah, porque eu ganho mais fazendo várias outras coisas, não sei o que lá. E aí o Dana White, né, tinha aquela resposta do UFC, é uma plataforma que não só é uma empresa que vai te pagar para lutar e etc, mas ela te catapulta para a mídia, para as pessoas, te torna conhecida, né? Então, o Topuria tem essa quantidade justamente porque o UFC é gigante, né? E não adianta falar, ah, mas se ele lutasse em outro evento, ele ia ter... Não ia ter o mesmo tamanho, né? A gente sabe, é só pegar, tem nomes absurdos da história do esporte que estão em outros eventos e não tem nem perto do tamanho desses caras. Então, assim, o Topuria começou, né, tendo alguns resultados legais ali e tal, e
começou talvez a citar, tem tatuagem parecida com o McGregor, a galera, né, fazia até piada, não sei o quê. Eu não acho que ele vai ser do tamanho do McGregor. Aliás, o McGregor falou dele, elogiou ele, mas que esse cara vai, ele já é muito grande e vai ser ainda maior, eu tenho certeza. Tá? A única coisa que não dá para ter certeza é o que eu falei, a questão da venda de pay-per-view em relação ao Poatan, porque eu não acho que o Topuria, assim como ele não foi ovacionado lá nos Estados Unidos, eu não acho que se ele viajar como o Poatan viaja, que ele vai ter a mesma quantidade de fãs e de, né, não acho que ele tem esse mesmo apelo, por isso que eu ainda acho que o Poatan vende mais. Só que tem um detalhe, né, o Poatan já tem uma idade onde vai ter mais uns anos ali e tal, e não tem mais carreira pela frente. Né? O Topuria diz que deve se aposentar rápido, porém ele ainda é muito novo. Né? Eu tenho que lembrar vocês, o Topuria faz aniversário em janeiro, ou seja, ele fez aniversário 5 meses atrás, e ele fez 28 esse ano. Tá? Então ele tem apenas 28 anos, ele faz 29 só dia 21 de janeiro do ano que vem. Então se ele quiser, ele ainda luta em altíssima performance por uns 8 anos. Então imagina se ele consegue manter esse nível, consegue continuar nocauteando grandes nomes, esse cara tem tudo sim. Aí sim eu acho que no futuro seria até, não é um pouco maior, seria bem maior do que o próprio Poatan. Né, se ele continuar com essa performance e lutar por mais alguns anos, né? Se ele parar realmente com 30 anos e tal, como vem falando, aí não. Mas se ele quiser lutar até uns 34, 35 aí, que eu acho que ainda mantém um nível altíssimo, ele tem tudo realmente para ser ainda maior, tá? Eu vi que tem gente aí que já acha que ele já é maior que o Poatan, né? Em questão de venda de pay-per-view, eu, mesmo com esses números, ainda acho que não, mas só vamos saber se um dia o Dana White responder essa pergunta ou se divulgarem os números de venda de pay-per-view, né? Enfim, a idade realmente assusta, né? Os feitos que ele já conseguiu com a idade que ele tem e o número de seguidores que ele ganhou, a visualização, enfim, né? E ainda se acabar lutando com o Paddy Pimblett, que é popular. Ele já falou, né, que o Paddy Pimblett é um cara que ele quer bater, diferente do Charles, né? Ele disse que não consegue não gostar do Charles, que não queria fazer isso com ele e tal. Então ele não, mesmo tentando fazer trash talk, ele não conseguia fazer muito, né? Teve ali as cenas dos dois se abraçando e conversando. Então ele tentou realmente criar, provocar para vender. Só que é difícil, né? É difícil não gostar do Charles, né? Agora, o Paddy Pimblett é outra história, né? Ele já falou que ele faz questão de nocautear o Paddy Pimblett, de machucar o Paddy Pimblett. Dana White meio que desconversou sobre o Paddy Pimblett, até porque se ficar muito nessa, tem que ser essa luta, aí o cara enfia a faca na hora de negociar. Né? Então acho que o Dana White meio que quer gerar aquela incerteza do tipo, não sei, tal, não sei o quê, justamente pro Paddy Pimblett ficar sabendo, né? Falar, ó, não vem botar as asinhas de fora não, que senão eu boto outro cara pra lutar, né? Mas é aquilo, o Topuria já mostrou interesse, porque não é besta, né? O Paddy Pimblett, na teoria, não é tão difícil assim pra ele, né? Tem os riscos, lógico, mas não é tão difícil. Enfim, vamos ver o futuro. De qualquer forma, sendo o Paddy Pimblett, sendo o Justin Gaethje, sendo até o Arman, né, que é um cara muito difícil, mas é o menos popular aí, ainda assim eu acho que veremos ainda mais números impressionantes, né? Então o Topuria tá com a faca e o queijo na mão para ser um dos maiores nomes aí, não só por mérito esportivo, mas até de marketing e de barulho que ele consegue fazer do esporte, né? Ainda não acho que ele chega no ídolo dele, né? Não acho que ele chega ali no McGregor. Acho muito difícil alguém na história chegar no McGregor aí, né? Mas ele vai ser grande. Para muitos já tá até maior que o Poatan. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui. Você acha que ele já é mais popular, já vende mais, já chama mais atenção que o próprio Poatan ou não? Os números estão impressionantes. Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!